Oi pessoal, que alegria estar com vocês. Hoje é domingo de Ramos e, como nós sempre fazemos no calendário cristão, nós começamos a intensificar as celebrações da Páscoa. Essa semana inicia então esse tempo mais especial de celebração. Na sexta-feira nós nos lembramos da morte de Jesus, no domingo nós nos lembramos da sua ressurreição. Uma pergunta vem à minha mente. Você já parou para pensar quem levou Jesus para a cruz? Você já parou para pensar quem se beneficiou com a sua morte? Há muito que pensar sobre isso. E os biblistas, os intérpretes, os teólogos já escreveram muito sobre esse assunto. Mas dois personagens do drama da Semana da Paixão me vêm à mente. Um deles é Judas, o outro é Barrabás. Judas foi um homem comum, que se tornou discípulo de Jesus pelo desígnio do Senhor. Também é claro que havia em Judas uma esperança de que Jesus fosse o Messias. Mas, de uma hora para outra, Judas, a narrativa bíblica fala que Judas resolveu trair Jesus. Judas foi possuído pelo diabo e resolveu trair Jesus por 30 moedas de prata. Que mistério! O outro personagem é Barrabás. Barrabás era um homem de reputação duvidosa. Era um homem desordeiro, ladrão, era um preso político, era também um conspirador contra o Império Romano. E, trazendo para hoje, ele estava no corredor da morte, aguardando o cumprimento da sua sentença. Pilatos, numa tentativa de salvar Jesus, sem se comprometer, ele convida o povo para escolher: Jesus ou Barrabás? A quem quereis que eu vos solte? Jesus ou Barrabás? E de uma maneira misteriosa que Pilatos não esperava, o mesmo povo que havia coroado Jesus, o mesmo povo que havia celebrado a entrada de Jesus 7 dias antes em Jerusalém, escolhe Barrabás para ser solto e condena Jesus à cruz. Concluindo e refletindo, o que esses dois personagens, Judas e Barrabás, têm a ver conosco hoje? Como Judas, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, por causa da nossa hipocrisia, por causa da nossa cobiça, nós ajudamos a condenar Jesus à morte. Nós somos responsáveis pela condenação de Jesus. Por causa de quem Cristo morreu? Por nossa causa. O apóstolo Paulo, em Romanos 4:25, diz: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Como Barrabás, também escapamos da morte por causa de Jesus. De maneira inesperada, Barrabás, que estava aguardando a sua morte, se vê livre da morte quando Jesus toma o seu lugar. Quando Jesus ocupa a cruz em seu lugar. Como Barrabás, ele também ocupou a cruz em nosso lugar. Eu fico imaginando Barrabás, quem sabe por curiosidade, ou mesmo consternado, indo lá aos pés da cruz para ver a crucificação e pensando: essa cruz era minha. Essa cruz era minha. Eu também te convido a pensar sobre isso. Como Barrabás, podemos olhar para Cristo, olhar para a cruz e dizer: aquele era o meu lugar. Essa cruz era nossa. E nesse momento, e nesse clima de consternação, nesse clima de celebração da Páscoa, uma festa cristã, eu te convido a refletir sobre isso. Eu te convido ao arrependimento. Eu te convido à fé. Eu te convido a um renovar da sua esperança cristã, um renovar do seu compromisso com Cristo. Porque, de alguma forma, nós somos responsáveis pela morte de Jesus. E, de alguma forma, o Senhor Jesus nos livrou da cruz quando ocupou o nosso lugar ali. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e uma feliz Páscoa.